Muito bem, alunos, então, né, vamos ver a aula número 11 da matemática B e hoje nós vamos falar então sobre as combinações, tá certo? Na última aula nós falamos sobre os arranjos e as permutações. Vamos relembrar rapidamente. Permutação é quando n é igual ao p. N número de elementos, p número de espaços para distribuir esses elementos. Então, quando n é igual a p, eu tenho uma permutação. Quando n é maior que o p, o número de elementos é maior que o número de espaços para distribuir esses elementos, é um caso de arranjo ou de combinação, tá? Na aula passada, então, nós vimos alguns exercícios de arranjo. Essa fórmula aqui, né? Arranjo de n elementos P a P, ó, igual, pode ser n, P, pode aparecer no vestibular assim ou assim, se calcula n fatorial sobre n menos p fatorial. Tudo bem? Beleza. Também eu falei para vocês da combinação. Então, olha como as fórmulas são parecidas. A combinação de NP é P, ó, a combinação de N,P, pode aparecer assim ou assim. A combinação ainda pode aparecer desta forma aqui, ó, tá certo? Coloca entre parênteses o N em cima e o P embaixo. Parece até um determinante, né, de duas linhas por uma coluna, mas não é. Tá? Isso aqui é um símbolo também que representa a combinação. Essa forma de representar a combinação é chamada de número binomial. Tem algumas propriedades interessantes sobre o número binomial que nós vamos ver na aula número 12, tá certo? Mas se aparecer isso aqui, para calcular é a mesma coisa que combinação, ou seja, n fatorial sobre p fatorial que multiplica n menos p fatorial. Então a diferença das duas fórmulas é que na fórmula da combinação tem esse p fatorial embaixo e na fórmula do arranjo não tem, ó, tá? Não tem o p fatorial aqui. A diferença entre combinação e arranjo, para saber quando que usa um, quando que usa o outro, é a seguinte. Na combinação, a mudança na ordem dos elementos de um grupo não altera o seu resultado. E no arranjo, a mudança na ordem dos elementos de um grupo altera o resultado. Como assim, professor? Nós vimos na aula passada os exercícios, por exemplo, da Fórmula 1 lá, né? Que a mudança na ordem dos pilotos de um pódio altera o resultado da corrida. Tudo bem? E quando que seria um exemplo de combinação, professor? Vamos supor que você quer fazer um coquetel de bebidas com 3 bebidas alcoólicas, colocando 1/3 de cada bebida numa taça, né? Num copo. Então você colocaria, por exemplo, 1/3 de pinga, 1/3 de vermute e 1/3 de vodka. Não importa a ordem que você coloque essas bebidas no copo na mesma proporção. Você vai misturar, vai chacoalhar, né? E no final você vai ter o mesmo gosto horrível que deve ter essa mistura, tá? Mas não importa a ordem que você coloca, o resultado final vai ser o mesmo. Então, quando você muda a ordem dos elementos de um grupo e percebe que a mudança de ordem não altera o resultado final, é um caso de combinação. Agora, quando você muda a ordem dos elementos de um grupo e percebe que a ordem altera o resultado, aí é um caso de arranjo. Tá certo? Isso você vai ter que sempre fazer nos exercícios, nos problemas. Faz um grupinho de teste, muda a ordem dos elementos e verifica. Essa mudança de ordem alterou o resultado? Sim, é arranjo. Essa mudança na ordem não influenciou no resultado? Não. Então, é um caso de combinação. Tudo bem? Então, nós vamos ver agora as atividades propostas ali na apostila sobre essas questões de arranjos e de combinações. Vamos lá. Então, no exercício número 1, ele diz assim: com 8 espécies de frutas, quantos tipos de saladas de frutas no caso, né? Contendo 5 espécies diferentes podem ser feitas. Muito bem. Repare que o meu n, nesse caso, é igual a 8 e o meu p é igual a 5. Eu tenho 8 tipos de frutas e quero pegar de 5 em 5 para fazer uma salada de fruta. Tudo bem? É combinação ou é arranjo? Se eu vou fazer uma salada de fruta, por exemplo, eu uso abacaxi, banana, maçã, pera e uva. Abacaxi, banana, maçã, pera e uva. Certo? Corto a mesma quantidade, coloco numa bacia e misturo. E se eu fizer uma outra salada usando uva, abacaxi, banana, maçã e pera? Colocar na mesma quantidade e misturar. Essa salada é igual ou é diferente dessa salada aqui? É exatamente igual, tá?
A mudança na ordem que eu coloco as frutas na bacia para misturar não afeta o resultado. As duas saladas serão compostas pelas mesmas frutas. Repare que eu mudei apenas a ordem de colocação dos elementos. É evidente que se eu substituo uma fruta aqui, uma outra fruta por melancia, por exemplo, aqui, em vez de maçã eu ponho melancia, aí eu mudei o elemento. Aí claro que vai ser diferente, porque vai ter elementos diferentes. Mas eu estou falando dos mesmos elementos. Se eu pegar os elementos e mudar a ordem deles de posição, na hora que eu colocar na bacia, não faz diferença. Por isso que aqui eu tenho uma combinação de 8 elementos tomados 5 a 5. Então, colocando na fórmula da combinação, fica 8 fatorial sobre 5 fatorial vezes 8 menos 5 fatorial, né? Ó, n, p, n menos p. Eu vou desenvolver o 8 para chegar no 5. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Sobre 5 fatorial, 8 menos 5 dá 3 fatorial. Aqui eu posso cortar o 5 fatorial de cima com o de baixo já, né? Então fica uma combinação de 8, 5 a 5, que é igual 8 vezes 7 vezes 6. Gente, eu vou deixar assim, ó, 8 vezes 7 é 56, vezes 6, sobre 3 fatorial, que eu já sei que é 3 vezes 2 vezes 1, que também dá 6. Portanto, eu vou conseguir construir 56 saladas de frutas diferentes, tendo 8 disponíveis para pegar de 5 em 5 frutas. Entendeu por que esse é um exercício de combinação? Aí é só colocar os números nas posições corretas, né? Desenvolvi aqui até chegar no 5 fatorial para poder cortar com esses 5 continhas a menos para fazer. Esse aqui deu 6, eu cortei com o de cima também e ficou só a multiplicação do 8 vezes 7. Então é um exercício fácil até, né? Bem tranquilo para você resolver usando a combinação. Beleza? Vamos para o segundo exercício. Bom, nesse exercício número 2, o que eu estou dizendo para você? Está dizendo ali na apostila. Um time de basquete deve ser escalado a partir de um conjunto de 12 jogadores, dos quais somente Mário atua como pivô. Quantos times de 5 jogadores podem ser formados? Bom, faltou esclarecer no exercício que o time tem que ter um pivô. Um time de basquete sem um pivô você não consegue jogar. Isso significa que o Mário vai ter que jogar em qualquer composição do time. O Mário não pode ficar fora. Ele tem que participar do jogo. Ele é o único pivô que eu tenho. Então, eu não tenho 12 jogadores disputando 5 vagas. Na verdade, eu tenho 11 jogadores disputando 4 vagas, porque uma vaga é do Mário. Ninguém tira a vaga do Mário fora, né? Então, 11 jogadores disputam 4 vagas. Beleza? Bom, por que é uma combinação e não é um arranjo? Porque se eu pensar num time com o Zé, com o João, com o Pedro e com o Marcelo, por exemplo, e um time com o Marcelo, com o João, com o Pedro e com o José, é o mesmo time. A mudança na ordem dos elementos não altera o resultado, porque as 4 outras posições não são fixas. Então não importa qual a ordem que você escalhe os outros jogadores, é o mesmo time. Por isso que é um caso de uma combinação. Mas é uma combinação de 11, 4 a 4. Tá certo? Que vai ficar 11 fatorial sobre 4 fatorial vezes, e aqui eu já vou colocar quanto? 11 menos 4, 7 fatorial. Tudo bem? Então eu vou desenvolver assim, ó. 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Vou parar aqui, tá? Dividido por 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes o 7 fatorial também. Então, eu desenvolvi esse fatorial aqui e desenvolvi esse para chegar no 7, podendo cortar o de cima com o de baixo. Posso cortar outras coisas também aqui, ó. 4 vezes 2 é 8, dá para cortar com esse 8, tá? Dá para cortar também esse 9 com esse 3, sobra 3 em cima. Então, essa combinação de 11, 4 a 4 vai ser igual a 3 vezes 10, 30, e 30 vezes 11, tá certo? Que vai dar quanto? 330. Tudo bem? Então, eu posso formar 330 times diferentes, sendo que em todos eles o Mário vai estar presente e que
a mudança na ordem dos jogadores escalados em qualquer dos times não altera o resultado. Por isso que é um caso de combinação. Tranquilo? Essa simplificação aqui você faz o mais... Tem gente que não gosta de simplificar, prefere fazer as multiplicações, mas eu acho que dá mais trabalho, né? Sempre que você pode simplificar, você deve simplificar para que o exercício fique mais fácil. Tudo bem? Vamos ver o terceiro exemplo. Vamos ao terceiro exercício, então? Vamos lá? Diz assim, calcule o número de diagonais de um octógono convexo. Octógono, vocês sabem que é aquela arena onde acontecem as lutas de MMA, né? Dentro de um octógono, que é a figura que vocês têm aí desenhada na apostila. Beleza? Então ele coloca um octógono e coloca ali duas diagonais. Vamos à geometria, o conceito do diagonal. O que é uma diagonal? Diagonal é um segmento que une vértices não consecutivos. Aqui eu coloquei um quadrado, mas só para você entender a ideia da diagonal. Então, a diagonal AC. O segmento AC é um segmento que une dois vértices não consecutivos. O segmento que une vértices consecutivos é o lado. Então, aqui eu tenho o lado AB, o lado BC, o lado CD e o lado DA. Tá? O segmento AC une vértices que não estão um atrás do outro, né? Pula um vértice aqui, ó. Então, esses segmentos que unem vértices não consecutivos, no caso AC, é o que nós chamamos de diagonal, tá certo? Será que a mudança da ordem da diagonal altera o resultado? Será que a diagonal AC é diferente da diagonal CA? Daí você me fala aqui, não. A diagonal AC é a mesma diagonal CA, tá certo? A mudança na ordem não altera o resultado. Então, é um caso de combinação. Tudo bem? Então, só que não é o quadrado, né? O quadrado eu só fiz aqui para ilustrar para vocês o conceito da diagonal, né? Que a diagonal AC é igual a diagonal CA, por isso que é uma combinação. Nesse exercício, eu tenho 8 pontos e para construir um segmento, uma diagonal, eu preciso de dois vértices, né? No caso do quadrado aqui, usei o vértice A e o vértice C. Então, eu tenho 8 pontos para pegar de 2 em 2. Então, vai ser uma combinação dos 8 pontos tomados 2 a 2. Que é igual a 8 fatorial sobre 2 fatorial vezes 6 fatorial. Esse 6 é o 8 menos 2. Então, ficaria 8 vezes 7 vezes 6 fatorial sobre 2 vezes 1 vezes 6 fatorial também. Simplificando o 6 fatorial de cima com o de baixo, a combinação de 8, 2 a 2 vai ficar quanto? 56 por 2, que dá 28. Tudo bem? Mas tem um detalhe nesse exercício. Nesse grupo aqui, dessas 28 segmentos, estão incluídas as diagonais, mas também estão incluídos os lados. Porque quando eu faço uma combinação de 8, 2 a 2, eu estou pensando nas diagonais e também eu estou pensando nos lados. Eu não estou descartando aqui o número de lados. Então, o resultado certo desse exercício é os 28 segmentos que eu posso formar, menos o número de lados. Ou seja, eu posso formar 20 diagonais diferentes com o octógono. Então, nesse exercício, sempre que ele falar em diagonal, você tem que subtrair do total de segmentos a quantidade de lados envolvidos. Tá certo? Se fosse, por exemplo, um decágono, que são 10 lados, seria uma combinação de 10, 2 a 2, porque você vai sempre ter que pegar dois vértices para construir um segmento, certo? 10, 2 a 2. E aí subtrairia do total 10, que seria o número de lados. Então, sempre é possível calcular o número de diagonais por combinação, mas não esquecendo que no final você tem que subtrair do cálculo o número de lados da figura, tá certo? Para sobrar apenas os segmentos que são as diagonais. Tudo bem? Esse é um exercício bem interessante sobre a questão da combinação. Para fazer o exercício número 4, né, ele diz para você, se a combinação de n elementos PAP é 20 e o arranjo desses mesmos n elementos PAP é igual a 120, quanto vale o P? Então, existe uma forma de relacionar a combinação com o arranjo. A combinação de n elementos PAP é sempre igual ao número de arranjo de n elementos PAP dividido por P fatorial. Então, você pode relacionar o arranjo e a combinação sempre através dessa fórmula.
Então, eu vou colocar aqui o 20, ó. 20 é igual a 120 sobre P fatorial. Então, se eu passar o P fatorial multiplicando, eu vou ter que 20P fatorial é igual a 120. Ou que P fatorial é igual a 120 divididos por 20. Portanto, o P fatorial é igual a 6. Mas repare que eu calculei o P fatorial e eu quero o P. Então, para descobrir isso, é só pensar um pouquinho. Qual é o número que fatorial dele dá 6? Então, você lembra que é o 3, né? 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Portanto, significa que o P vale 3. Tudo bem? Então, é um exercício interessante que ele está trabalhando com as fórmulas e é essa relação que você vai sempre usar se você tiver que relacionar combinação e arranjo no mesmo exercício. Ok? Bom, no exercício número 5 da apostila de vocês diz assim: num hospital trabalham 7 enfermeiros e 4 médicos. Quantas comissões de 3 médicos e 3 enfermeiros podem ser formadas? Bom, eu não posso misturar os médicos com os enfermeiros, né? Tentar fazer uma combinação de 11, 6 a 6. Porque vai acabar tendo comissões só com médicos, comissões só com médicos e enfermeiros, né? Até porque o número de médicos é menor, mas comissões só com enfermeiros, por exemplo. Não pode, cada comissão tem que ter 3 médicos e 3 enfermeiros. Então, na verdade, os 7 enfermeiros disputam as 3 vagas de enfermeiros e os 4 médicos disputam as 3 vagas de médicos. Tudo bem? Então, a mudança de ordem não altera o resultado, né? Se eu pegar o médico João, o José e o Paulo e uma outra comissão com o Paulo, com o José e com o João, é a mesma comissão, não existe um cargo na comissão. Então, não importa a ordem que eu pegue os médicos, o resultado é o mesmo. Então, seria uma combinação dos 7 enfermeiros tomados 3 a 3, são 3 vagas para enfermeiros, certo? E uma combinação dos 4 médicos tomados 3 a 3. Beleza? Então, combinação de 7, 3 a 3, combinação de 4, 3 a 3. Agora, o que eu faço com essas duas combinações? Eu somo ou eu multiplico? Esse é um detalhe interessante, a gente vai aprender um macetinho agora, que a gente usa muito na análise combinatória e nas probabilidades, tá certo? Que é o macetinho do e do ou. Se na frase do exercício tiver a palavra e, ou se a palavra e der sentido ao texto, você vai multiplicar essas combinações. Pode ser de arranjo também o exercício, tá? Se tiver o e, você multiplica. E se tiver a palavra ou se a palavra ou der sentido ao texto, você vai somar, tá certo? Então vamos lá. Eu vou fazer uma comissão com 3 enfermeiros e 3 médicos. Ficou certo, né? 3 enfermeiros e 3 médicos. Vamos falar de outro jeito. Vou fazer uma comissão com 3 enfermeiros ou 3 médicos. Não, aí não tem sentido. Então aí tem sentido e tem no texto a palavra e. Então eu vou multiplicar. Tudo bem? Então, sempre que tiver a palavra e, você vai multiplicar. Sempre que tiver a palavra ou, você vai somar. Não esqueça desse macetinho, tá certo? Então, como eu vou fazer uma comissão de 3 médicos e 3 enfermeiros, tem a palavra e bem clara ali no texto, você vai multiplicar essas duas combinações. Então, aqui vai ficar assim: 7 fatorial sobre 3 fatorial vezes 4 fatorial vezes 4 fatorial sobre 3 fatorial vezes 4 menos 3, 1 fatorial. Então, esse 4 aqui é porque 7 menos 3, né? N menos P. 7 menos 3, 4 fatorial. N menos P. 4 menos 3 dá 1 fatorial, tá? Então, ficaria 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 3 vezes 2 vezes 1 vezes 4 fatorial. E aqui seria 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial vezes 1.
Aqui eu posso cortar o 4 fatorial de cima com o de baixo. Eu sei que 3 vezes 2 vezes 1 é 6. Então dá para cortar com 6 aqui também, ó. Tá? E aqui eu também corto. Então o resultado aqui ficaria 7 vezes 5, 35, vezes 4. E quanto que é 35 vezes 4? 4 vezes 5 é 20. E 4 vezes 3 é 12, 13, 14. Então eu posso ter 140 comissões diferentes usando 3 médicos e 3 enfermeiros. Escolhidos entre 7 enfermeiros, eu pego 3 para comissão, e dos 4 médicos escolhendo 3 médicos, tá certo? Então sempre que tiver o e ou a palavra e der sentido ao teu texto, você vai somar, vai multiplicar. Sempre que tiver a palavra ou a palavra ou der sentido ao texto, você vai somar. Tranquilo? Esse é um macete muito importante que vale para análise combinatória e também vale para as probabilidades. No exercício número 6 está escrito assim: numa confraternização de professores, em que cada professor cumprimentou todos os seus colegas, registraram-se 210 apertos de mão. O número de professores presentes na reunião foi de quanto? Muito bem, nesse caso, eu quero saber o N, eu não sei quantos professores estavam presentes na reunião. Agora, o que eu sei é que o aperto de mão sempre ocorre entre duas pessoas, concordam? Né? A gente se cumprimenta, duas pessoas trocam um cumprimento entre si. Então, sempre que ocorre um cumprimento é entre duas pessoas. E por que é uma combinação? Porque se você chegasse numa reunião e falasse assim, nossa, eu cheguei aqui na reunião e cumprimentei o Zé, e até agora o Zé não veio me cumprimentar. Tem sentido você falar isso. Porque se vocês se cumprimentaram, tanto faz você dizer que você cumprimentou o Zé ou o Zé cumprimentou você. Foi o mesmo cumprimento. Ou seja, a mudança de ordem aqui não altera o resultado. Então, uma combinação de N pessoas 2 a 2 vai dar um total de 210 apertos de mão. Então, nesse tipo de exercício, eu já tenho o número total de combinações. Eu sei que elas são feitas de 2 em 2 porque o cumprimento é sempre entre duas pessoas. O que me falta descobrir é justamente o número de pessoas envolvidas, que é o N. Tá certo? Naquela a revisão que eu passei para vocês semana passada, tinha um exercício parecido com esse, né, do Grenal, que é bem parecido com esse aqui. Então, o raciocínio é o mesmo, certo? N, 2 a 2, 210. Isso aqui é mais rápido, é mais direto, né? Porque eu só quero saber o valor de N. Então, N fatorial sobre o P, que é 2 fatorial, vezes o N menos o P. N menos 2 fatorial igual a 210. Tá certo? Então, desenvolve o maior até chegar no menor. N vezes N menos 1 vezes N menos 2 fatorial sobre 2 fatorial, que é 2 vezes 1, vezes N menos 2 fatorial, igual a 210. Tudo bem? Aí você pode cortar fora esse N menos 2 fatorial de cima com o de baixo, tá certo? E pode fazer as multiplicações aqui já. N vezes N é N ao quadrado, N vezes menos 1 é menos N, igual a 2 vezes 1 é 2, passa multiplicando 210, vai dar 420. Então, N ao quadrado menos N, menos 420 é igual a 0. Certo? E quais os números que somados dão 1 positivo e que multiplicados dão menos 420? Então, nesse caso, o N' é 21 e o N duas linhas é menos 20. Tá certo? 21 e menos 20 seriam as soluções. Mas a solução menos 20 não serve. E por que a solução menos 20 não serve? Como é que você vai ter menos 20 professores na festa? Lembra que a análise combinatória sempre envolve os números naturais, sempre números positivos? Então, o N não pode ser negativo. Então, nesse exercício número 7, está escrito assim: as retas RS são paralelas. Quantos triângulos podem ser formados com vértices nos pontos destacados? Muito bem, gente. Vamos pensar um pouquinho. Para construir um triângulo, eu preciso de 3 pontos, tudo bem? Como eu tenho 5 pontos alinhados aqui em cima e 4 alinhados embaixo, ou eu pego 2 pontos de cima e um de baixo, ou eu pego 2 de baixo e um de cima, tá? Então eu posso formar um triângulo assim, ó, né? Pegando
2 pontos de cima e um de baixo, ou pegando 2 de baixo e um de cima, né? Claro, eu podia pegar esse com esse com esse, esse com esse com esse, e fazer outros triângulos aqui. Mas é só para você ter a ideia, tá certo? Muito bem. Então, tem duas situações, e aqui vai envolver a questão do e e do ou bem certinho. Então, para formar um triângulo, eu tenho que fazer uma combinação dos 5 pontos de cima, 2 a 2, e vezes uma combinação dos 4 pontos de baixo, 1 a 1. Tá certo? Ó, eu estou pegando 2 de cima, escolhendo 2 dos 5 de cima e 1 dos 4 de baixo. Tá certo? Então, combinação de 5, 2 a 2 e combinação de 4 a 1 vai me dar o total de triângulos que eu posso ter nessa composição, pegando 2 pontos em cima e 1 embaixo. Ou é mais, não esqueça, ou é mais. Ou eu posso pegar dos 5 de cima escolher 1 e dos 4 de baixo escolher 2. Então aqui eu uso o conceito do e e do ou bem claro, né? Para formar um triângulo nessas condições, ou eu pego 2 pontos de cima e 1 ponto de baixo, ou eu pego 1 ponto de cima e 2 pontos de baixo. Fica muito clara a situação do e e do ou nesse exercício, né? Tá certo? É combinação porque a ordem não altera, né? O triângulo ABC e o triângulo CBA formam o mesmo triângulo. Então, a ordem que você pega os vértices não altera o resultado. E é por isso que é uma combinação. Mas é um típico exercício para aplicar claramente a situação do e e do ou. Então, basta colocar na fórmula. Ó, 5 fatorial sobre 2 fatorial vezes 5 menos 2, 3 fatorial, vezes 4 fatorial sobre 1 fatorial vezes 3 fatorial, mais 5 fatorial sobre 1 fatorial vezes 4 fatorial, vezes 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. Aqui eu já vou fazer direto, ó. 5 vezes 4 é 20, por 2 é 10, vai cortar o 3 fatorial, então aqui vai ficar 10. Já fiz diretão. Aqui vai ficar 4, tá? Vai cortar o 3 fatorial. Aqui vai ficar 5, vai cortar o 4 fatorial. E aqui vai ficar 4 vezes 3, 12, por 2, 6. 6. Então fica 40 mais 30, que vai me dar um total de 70 triângulos. Tudo bem? Tá, eu fiz mais direto essas contas aqui, né? Mais rápido. Você pode fazer mais detalhada, essa conta aqui não tem problema. Eu fiz um pouquinho mais rápido aqui, né? Mas para dar o resultado certo. Então é um exercício que usa muito a questão do e e do ou. Repetindo, ó. 2 pontos de cima e 1 de baixo para formar o triângulo, ou 1 de cima e 2 de baixo. Tá certo? Ou e o e, ó. Tá certo? 5 para pegar 2, 4 para pegar 1. Ou 5 para pegar 1 e 4 para pegar 2. Tranquilo, moçada? Então, assim, nós vimos uma série de exercícios hoje de combinações que encerram essa parte aqui da apostila número aula 11 dessa parte de análise combinatória, tá? Nós vamos continuar com combinatória ainda, vamos trabalhar com ela. Ela é muito útil nos números binomiais e ela também é muito útil nos binômios de Newton, que é a última aula dessa apostila, tá? Mas a aula propriamente dita acaba aqui. É um assunto que costuma aparecer tanto na prova geral como na específica da UEPG, então vale a pena você perder um tempinho a mais, ver as diferenças entre permutações, arranjos e combinações, trabalhar com essas diferenças e tenta fazer lá os testes da página 460 em diante dessa aula de hoje, que são bem interessantes também. Qualquer dúvida nos testes, você pode tirar dúvidas nas assistências ou mesmo perguntar no mural que eu posto as soluções dos exercícios para vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima.